E aí, beleza? Aqui é o Rômulo, esse aqui é o Igor e esse é mais um episódio do nosso podcast, Podcastando no Plantão. Trauma. Contuso, né? Trauma pode ser trauma fechado ou um trauma perfurante, penetrante. Então, assim, a grande diferença primeiro, até a gente estava falando sobre oftalmologia, você até comentou um caso, e já pegou um caso esses dias. Eu atendi no meu último plantão um paciente que é legal aqui. A gente nem sabia que ia falar de oftalmologia ainda. Esse paciente estava numa moto, foi um acidente de moto, objeto parado, tinha uma árvore tombada na rua, e ele saiu sem capacete, fez uma curva rápida. Olha a cena, ele foi de cara na árvore. O paciente chegou, prancha, tudo direitinho, o exame neurológico dele era bom, ele não tinha nenhum outro sinal, a não ser uma fratura de mão, na verdade. O paciente estava relativamente estável, né? Estável, na verdade. Só que aí vem a parte oftalmológica que eu quero falar. Ele tinha um edema no olho direito importante, uma equimose muito grande. A palpação aqui da órbita, você sentia até uma crepitação. Então, tinha uma suspeita de fratura ali, imediata. Eu já suspeitei. Mas, ao mesmo tempo, esse paciente estava sem capacete, porque ele tinha ingerido bebida alcoólica, ele estava um pouco agitado. Tinha uma certa, não era bem uma confusão, mas era uma agitação que me dava dúvida se isso não era algo neurológico. Então, o que eu quero falar aqui, se você está no pronto-socorro e você tem um trauma contuso aí, fechado, né, de face, com uma possibilidade de lesão ocular, lembra que antes você tem que afastar o resto. O ABCD do trauma. Então, o que eu fiz para esse paciente? Fui lá, fiz o tomo de crânio, avaliei, e como ele ia fazer o tomo de crânio, eu já imaginando isso, eu já pedi uma tomografia de face e órbita. Então, aí eu já peguei todo, ele realmente teve fratura, eu tive que chamar o colega, chamei o colega do oftalmo, chamei o bucomaxilo, e esse paciente provavelmente deve estar bem. Mas tá aí, né? Não é só porque normalmente um trauma no olho é muito difícil, às vezes você pega um trauma só de no face, olho, né? É um TCE, normalmente normalmente. Então, acho que não esquecer do ABCD do trauma. Talvez seja essa a sacada, mas isso aí. Se for um trauma agora penetrante, aí que vem a grande diferença do trauma. É raro, cara, mas assim, se você pegar em um hospital de trauma mesmo, em referente de trauma, não é assim, nem comum não, cara. Acontece mesmo. Contuso, igual nesse caso, você viu, às vezes acontece. E a grande diferença, e Mari, a oftalmologista, a rainha de Sorocaba, não vai me deixar mentir, é que no trauma fechado, o paciente não tem lesão do globo ocular, então não tem solução de continuidade. Mas quando o trauma é penetrante, o perfurante tem uma grande diferença. Nesse trauma, o paciente foi um trauma contuso, você vai fazer analgesia para esse paciente. Se não tiver tido fratura, nada disso, analgesia. Agora, se for solução de continuidade, se tiver uma perfuração, aí você tem que colocar um tampão, né, um curativo. E até a dica que dá é o copinho de café. Você bota o copo de café e, em vez de botar um tampão no olho do paciente, é um curativo oclusivo não compressivo que você tem que fazer nesse paciente. A Mari deu uma penetrante no olho raro, né? Não. Na verdade, Mariana tá porque você é oftalmo, né? Não, e tá num serviço realmente que tem um pronto-socorro oftalmológico, é um serviço de referência de oftalmologia. Então é uma coisa que realmente lá para ela vai chegar. Mas no dia a dia do pronto-socorro aí clássico não é tão comum, né? Mas assim, acho que vai do local onde você está também existe isso, né? Para a Mari, por exemplo, não é uma coisa tão incomum. Ela está no serviço de referência, no serviço grande de oftalmologia. Então, isso vai acontecer com certeza isso mesmo. Mais comumente, né? Beleza, sacada do trauma que a gente queria falar. Agora, tem outras coisas aqui, tipo, de detalhes aqui que a gente achou interessante também falar. O paciente com diplopia. Diplopia tem um monte de causa, tem um monte de acometimento dentro da oftalmologia, que com certeza aí os especialistas vão saber definir. Mas para você do pronto-socorro, lembra que diplopia também tem uma causa neurológica. E a primeira coisa que você tem que afastar nível de pronto-socorro. Isso é PS, entendeu? Isso é PS. Afasta a causa neurológica. Pensa primeiro em causa neurológica, afasta a causa neurológica e depois pensar em causa ocular. Principalmente essa é uma sacada... Principalmente agudo, né? Exatamente. Essa é uma sacada. Se tiver outros comemorativos, outros sintomas, às vezes uma cefaleia associada. Então, exatamente. Diplopia é isso. Cefaleia, outra coisa importante que eu lembrei aqui de oftalmo para cefaleia.
lembra quando o paciente chegar com queixa de cefaleia, anamnese, exame físico, perguntar para o paciente como que é essa cefaleia, por quê, relacionada à oftalmologia. Se for uma cefaleia hemicraniana, pode estar relacionado com alguma doença oftalmológica. Então, isso é uma diferença. Tá com dor de cabeça, só remédio para casa. Ele pode ter uma queixa ocular ali. Exatamente. Então, essa sacada de cefaleia também é importante. Falando em dor, tem um paciente do glaucoma. O glaucoma agudo também é uma glaucoma agudo, importante também a nível de pronto-socorro. Que você precisa, eu não vou dizer que você precisa tratar, como a gente estava até conversando antes, tem forma de tratar? Tem colírios para você usar no pronto-socorro? Tem. Mas então, o mais importante é você identificar e acionar o colega e ele poder ser transferido ou poder ser atendido o mais rápido possível. Evita iatrogenia. Então, glaucoma agudo, paciente com dor muito importante no olho. Dor intensa no olho. É uma coisa bem importante. Hiperemia, importante. Olho vermelho, dor intensa. Pode ter baixa de acuidade visual. E baixa de acuidade visual. E naquele exame... Um exame físico simples, você na consegue... do olho, você tem um olho pétreo, né? Exatamente. Um olho mais duro, né? Tipo, acometimento de pupilas, exame de imagem urgente. Isso aí. Exame de imagem, legal. Aí, ó, dica de Mari. Mari, rainha do oftalmo, rainha de Sorocaba. Tem que ser um pouquinho tem que ter oftalmologista no pronto-socorro também. Né? Tem que ter também. E aí, assim, falando nisso, dica boa também. Tá numa UPA no interior, tá sozinho, seu hospital não tem nada, muito menos oftalmologista, né? Chega um caso de chega um caso, não tem nem raio-x, quanto mais oftalmologista, né? Oftalmologista é difícil achar até na capital, de plantão, quanto mais no interior. Tá no interior, na UPA, chega lá um paciente com alguma afecção oftalmológica, você assistiu a live, você tá manjando pelo menos o básico de oftalmo, você está conseguindo identificar as principais doenças ali e consegue perceber se o paciente é grave ou não. Bicho, não fica com esse paciente não, lá na UPA. Manda esse paciente para sua referência, para o seu hospital de referência, para ele ser avaliado por um oftalmologista. Liga para o hospital de referência e fala, bicho, estou com um cara aqui que vai ficar cego aqui. Pode ficar cego. Transfere esse cara. Não fala assim, volta amanhã que amanhã tem um colega meu aqui que ele é bom de oftalmo. Não, resolve a vida do cliente. Vou seguir a dica aqui do nosso especialista, como a gente falou. Tem forma de você tratar? Tem. Existem drogas. O Eloy trouxe uma droga aqui importante. Manitol, 20%, correr 30 minutos endovenoso ou de Lamox, 250mg, 2 comprimidos. Está escrito aí, vocês estão até vendo, bate um print aí. Que aí já é uma sacada. Se você quiser tratar, se você tiver ali, como o Eloy até comentou, você pode salvar realmente o erro, pode melhorar o prognóstico. Isso aí. Mas eu acho que é importante também lembrar, Eloy, toma cuidado. Lembra que naquele começo, né? Evita a iatrogenia, evita também, se você está em dúvida, sabe, se tiver como você encaminhar, se tiver alguém que possa avaliar, se tiver um oftalmologista ali que possa atender, então lembra disso. Às vezes você... Mais que você saiba a droga. Você consegue, às vezes, falar com algum colega do teu telefone, né? Isso ajuda pra caramba também. Eu já fiz isso, manda foto do olho e manda... Porque assim, cara, isso aí é a realidade nossa que você não consegue, não. Você não consegue, oftalmologia é muito difícil. Dependendo do serviço que está inserido, você pede de manhã, às vezes nem de noite você consegue. Olha, às vezes no mesmo dia você não consegue, então é complicado. Depende da sua... Tira uma foto, faz um vídeo, manda... Depende da sua cara de pau até. Isso é uma coisa que eu já fiz com um dentista e com um otorrino. Tá? Eu já liguei para consultório falando, olha aqui, eu preciso falar com o doutor Igor, que é dentista, por exemplo. Falei, eu estou com um paciente assim, bucomaxilo, eu estou com um paciente assim assado, só preciso de uma avaliação. Posso encaminhar ele para aí agora? Estou pedindo desse jeito, na cara de pau. Eu já fiz isso, já fiz com o otorrino também. Ele era horário comercial, eu liguei para a clínica, pedi para falar, pedi para passar o caso, porque era um caso que eu não sabia manejar no pronto-socorro. Eu não queria perder esse time. O paciente pegou o carro, chegou 10, 15 minutinhos, você avaliou, então você dá para evitar. Também uma ótima opção, né? Se você tiver essa cara de pau,
Outra coisa que a gente queria lembrar, que é uma coisa comum, principalmente em hospital e UPA e UPS, que você tem mais de um leito, que tem aquela história da sala vermelha, sala amarela, o paciente fica lá internado. Lembra que ceratite, por exposição ali no paciente internado, olho aberto um tempão, pode ser grave. Tá? Então, é uma coisa que você pode tornar um hábito, se você prescreve esse tipo de paciente, botar nos cuidados, fechar os olhos, lubrificar. É uma coisa simples que você pode botar como hábito na sua vida. Você que ainda não deu o seu primeiro plantão, mas já viu algumas vezes, você que já entrou no centro cirúrgico, viu o anestesista pingando o colírio, fechando o olho, passando aquela colinha aqui, ou colocando um micropore, né, sobre os olhos do paciente e não entendeu o porquê, é isso. Não pode deixar o olho do paciente exposto, tem que fechar os olhos e lubrificar. Aí você falou uma coisa certa aí, né? Importante. O paciente que está internado há muito tempo, que está entubado, sedado, paciente de UTI ou de semi-intensiva, às vezes você não está na UTI, mas você está nesses leitos aí, hospital que tem aqueles leitos de emergência que fica, às vezes o paciente está lá por 2 semanas. É uma coisa que você pode colocar nos cuidados, colocar como um hábito. Se ficar um pouquinho aberto do olho, pode fazer ceratite por exposição.